Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET e também TV aberta, sinal digital para toda a região pelo 61.4. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do trabalho das doulas. A palavra doula vem do grego e significa mulher que serve. Nos dias atuais, nós usamos para nos referirmos a essas profissionais que acompanham as mulheres durante toda a gestação, também no momento do parto e depois com os cuidados com o bebê. E para isso eu vou conversar com a Thalita Miranda. Oi, Thalita, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada a vocês. A gente vai falar sobre esse importante trabalho, né? Afinal de contas, vocês participam desse momento tão especial que é a gestação e também a respeito de todas as suas escolhas, opções durante essa trajetória. Iniciando então pela explicação, a doula não é uma parteira, tampouco uma enfermeira, mas possui conhecimentos técnicos para acompanhar essa gestante. Isso mesmo. A gestante, a mulher, logo que ela decide ser mãe, ou se descobre grávida, ou passa a ter mais informações, ela procura o trabalho de uma doula, que acaba criando esse vínculo de amizade, a gente vai criando afinidade, eu conheço a pessoa, os anseios, os medos, para fazer uma forma de pré-natal paralela do médico, mas para orientar, para dar suporte emocional, físico. Então eu preparo a mulher para o parto, principalmente, mas para a maternidade como um todo, mas assim, com bastante informação sobre tudo que vai acontecer no corpo dela, sobre os procedimentos médicos, sobre as mudanças emocionais, sociais. A doula vai ser aquela melhor amiga, só que com conselhos mais assertivos. Exatamente. É isso, aqueles conselhos que realmente a mulher precisa ter nesse momento. Se torna até uma confidente dessa gestante. Exatamente. Então a gente cria um vínculo muito forte, né? E aí descobre sobre a mulher coisas dela mesmo, com a sexualidade, com a relação com a mãe, com o marido, com o corpo. E aí você passa a acompanhar, então, desde o momento em que essa mulher te procura. E como essa futura mamãe chega até a doula? Como é que acontece essa indicação? Olha, principalmente no boca a boca, eu acompanho uma que conta para todo mundo como foi maravilhosa a experiência do parto. As redes sociais ajudam bastante. E é mais indicação, porque como é um trabalho de confiança... Precisa ter essa indicação. Precisa, né? Apesar de, pela internet, tem um site, né, onde todo mundo pode buscar a doula na região que tiver, né, doulas do Brasil, e meu nome está lá também, eu sou credenciada, né, então as pessoas até me acham pela internet, mas principalmente é a indicação de amigas. Até a gente vai falar a respeito disso, você disse que é credenciada, e eu acredito que seja um trabalho que realmente precise de algum tipo de regulamentação. Sim. Afinal de contas, um conselho errado nesse momento pode prejudicar bastante a mulher durante a gestação. Na verdade, vocês têm código de ética, enfim, a gente ainda vai falar a respeito disso. E uma questão que eu acho importante é que a doula faz o papel daquele membro da família. Antigamente, as mulheres, as avós, até mesmo bisavós, as tias, participavam muito desse momento. Hoje em dia, com a vida tão atribulada que a gente tem, às vezes as mulheres moram em outras cidades, né, que não são a cidade natal onde a família está. A doula faz essa função de aproximação, né, se torna um membro da família. Sim, essa figura, né, esse símbolo, a gente tem resgatado com a presença da doula novamente. Então, assim, é a pessoa que demonstra força, encorajamento, que fica como um referencial para a maternidade mesmo, para o parto, para a força, para a mulher se conectar com ela mesma. Até mesmo no momento do parto, porque antigamente as mulheres concebiam seus filhos em casa. Né? Hoje, a gente sabe, a maior parte vai ao hospital, tem toda uma equipe médica, equipe de enfermeiros, e a doula também pode estar presente nesse momento, trazendo essa confiança e essa segurança emocional.
Principalmente, né? Porque o ambiente hospitalar, ele acaba ficando muito diferente do que acontecia antigamente e acaba sendo um ambiente frio, impessoal muitas vezes, onde só o acompanhante, às vezes, não dá conta de fazer a liga entre a equipe, o ambiente e a mulher, né? E aí a doula, ela junta tudo. É até importante destacar, a doula não substitui o acompanhante, não é? De forma Então, se o pai alguma. quiser acompanhar, né, ou se a mãe da gestante quiser acompanhar, a doula não substitui esse familiar. Não, muito pelo contrário. A doula, na verdade, inclusive ajuda o acompanhante a desempenhar um papel mais ativo. De repente até acalmar esse acompanhante, Sim, né? Então, para o acompanhante conseguir também dar o apoio e fazer a parte dele. Então, a doula ajuda nisso também. E quais são as principais técnicas que a doula deve dominar? Como é que uma doula se prepara para essa profissão? Primeira coisa, a mais importante talvez seja a empatia, né? E isso não é uma técnica, você nasce com ou não. Você conseguir olhar no olho da pessoa e sentir por ela e conseguir imaginar o que ela está precisando, ter esse carinho, esse cuidado, não tem curso, né? É algo que você precisa... E é o exercício também, né? A prática diária. Então, a empatia é o primeiro ponto. Depois, é legal dominar também técnicas alternativas de alívio da dor. Então, conhecer técnicas de massagem, de acompressão, do quente e frio, de relaxamento de respiração, toda a parte teórica, né, ou prática também, mas do trabalho de parto, para você conseguir saber em qual momento que ajudaria aquela mulher a passar de uma forma mais tranquila. É porque todas as transformações pelas quais o corpo da mulher passa, ela realmente precisa de uma ajuda, né, nessa fase. Sim, é muito intenso. Não é fácil, é um trabalho. Só que ele pode ser mais tranquilo, mais fluido, se a mulher estiver relaxada, estiver distensionada, estiver respirando certinho. E aí a doula saber orientar sobre esse relaxamento, essa aceitação do processo, né? Você conseguir trazer informações. Então, é importante que a doula esteja também bastante informada quanto às evidências científicas, né? Conseguir... atualizada a respeito, né? Exatamente. Conseguir, assim, informar e sanar pequenas dúvidas que talvez trariam medo para a gestante por não conhecer, o medo do desconhecido. Então, assim, é bacana ela saber informações, técnicas de massagem e sobre o processo fisiológico. Durante a gestação, você tem encontros frequentes? Né? Qual é a frequência desses encontros? Então, o meu trabalho é muito personalizado. Tem mulheres que precisam de mais encontros, porque o processo como um todo é um pouco mais complicado, outras menos, mas em média, ao longo da gestação, eu encontro pessoalmente 1 a 2 vezes ao mês. E no finalzinho isso acaba ficando com um pouco mais de frequência os encontros, porque é um momento de maior necessidade. E pode, inclusive, indicar profissionais, porque você deve conhecer uma vasta quantidade de profissionais de diversos segmentos para colaborar com a gestação dessa mulher. Com certeza, exatamente. Então, assim, se a mulher tem uma dor específica, então tem osteopata, tem fisioterapeuta, tem ortopedista, então, enfim... quer fazer pilates e eu indico. Quer fazer yoga, natação. Ou mesmo na busca de um obstetra. Tem alguns que eu já conhecendo o mapeamento obstétrico de Rio Preto, tem uns que eu aconselho mais que outros. Então, assim, a formação dessa equipe multidisciplinar, eu também oriento quando eu... Esclarecendo que é uma orientação, você não executa procedimentos médicos. Não, de forma alguma. Né? A gestante, ela precisa de um acompanhamento técnico que ela pode fazer com uma obstetra, né? Ou pré-natal, ou com uma enfermeira, uma obstetriz, e essa parte não cabe à doula. E no momento do parto, você mencionou aí o seu contato com a equipe médica. Qual que é a função da doula nesse momento? Então, eu acabo sendo
como um lembrete, né? Porque durante o trabalho de parto, muitas vezes a gestante, ela está fragilizada e não consegue mais expor de forma clara todas as vontades dela. Mas como eu já sei de cor e salteado, porque... Já acompanho ela durante todos os meses. Às vezes no momento da dor, onde o médico faz uma pergunta para ela e ela não consegue responder, eu falo, olha, essa paciente, ela gostaria que fosse de tal forma. Ou então eu lembro ela também, na hora de responder ao médico, o que a gente já havia conversado e ela havia exposto como o desejo dela. Porque nem sempre elas lembram. E você também é mãe, tem 2 filhos, passou por esse momento e também consegue traduzir essa expectativa toda para os profissionais médicos. Com certeza. A minha experiência como mãe, e eu tive 2 partos normais, 2 partos naturais, isso. Então ajuda muito, porque eu lembro do que eu precisava em cada momento, como que era a sensação de abandono emocional ou não, como que essa troca de olhar ajuda. E você contou com a presença de uma doula? Eu tive. No seu parto ou nos seus partos? Isso, no meu primeiro filho eu tive uma doula que me acompanhou por toda a gestação, e inclusive no trabalho de parto foi fundamental, porque foi um trabalho de parto longo, muito longo, então assim, ela me ajudou a não desistir daquilo que a gente havia construído até então e foi lindo, né? Foi longo, mas o final foi maravilhoso. Já da minha segunda filha, eu também tinha uma doula, mas não chegou a tempo ninguém. Eu parei sozinha. Foi rápido. Foi muito rápido. O bebê estava apressado. Foi muito rápido e então acabou que no momento do parto eu realmente não precisei. Mas ela chegou logo depois e me ajudou no pós-parto, e segurou meu bebê e me ajudou com as outras coisas. Então você também, mais do que ninguém, pode afirmar aí como a doula colabora com a mamãe. Thalita, eu vou pedir licença para você, também para o nosso telespectador, para que nós possamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você vai ao Facebook e curte a página da Câmara Municipal. Assim, você fica por dentro das notícias do Poder Legislativo e também acompanha toda a nossa grade de programação. O Identidade Feminina volta já. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Identidade Feminina já está de volta e hoje eu estou conversando com a Thalita Miranda, que é doula. Thalita, a gente falou um pouco a respeito do exercício dessa profissão e no finzinho do primeiro bloco você mencionou que o seu segundo parto, a doula, o bebê nasceu antes, né? Mas a doula te ajudou nos cuidados com esse bebê. Como é que é o pós-parto? De qual maneira vocês colaboram com esse momento? Isso. Primeiro que o parto, ele define muito o pós-parto. Então, assim, uma experiência gostosa, satisfatória, respeitosa, ela diminui a chance de depressão pós-parto, aumenta o vínculo da mãe com o bebê, o respeito ao parto mais fisiológico, com os hormônios fluindo naturalmente, fazem com que a transição para o puerpério seja mais tranquila. Então, só a nossa presença... São minutos decisivos, então. Só a nossa presença no parto já faz com que, naturalmente, o pós-parto seja mais tranquilo. Mas, assim, o papel da doula no pós-parto. Então, orientar a pega correta da amamentação, estimular esse primeiro contato, lógico, né, da mãe com o bebê, logo após o nascimento, nessa hora dourada. E aí, os cuidados mesmo, mostrar para a mãe que algumas coisas são normais. Muitas vezes elas não se preparam para receber um recém-nascido e às vezes se assustam com coisas que são rotineiras, habituais. Então, assim, esse preparo. E a gente não está querendo dizer aqui que a enfermeira também não vai tratar esse momento
com carinho, mas é porque a doula acompanhou a mãe durante a gestação e existe essa intimidade. Exatamente, pequenos detalhes, assim como, a primeira toquinha que ela escolheu para pôr no bebê, eu sei qual que é. A música que ela queria ouvir com o bebê no colo no primeiro momento, eu sei qual que é, eu ponho. A iluminação, olha, eu não queria luz branca, eu não queria, então a gente deixa uma luz indireta, uma luz mais quente. Então são pequenos detalhes que fazem muita diferença na experiência daquela mulher como um todo. E quando essa mulher volta para casa, sai do hospital, a doula também continua acompanhando. Sim, eu visito, depois viro amiga para sempre, né? Eu sou uma madrinha de muitos pequenininhos, então depois eu vou no batizado, na festinha de 1 aninho, de 2 aninhos. Você é doula há quanto tempo, Thalita? Ai, já vão fazer 3 anos. 3 anos. Você tem ideia de quantas mulheres você acompanhou nesse período? Olha, por volta de 50 nascimentos. 50 nascimentos. Isso, assim, eu já acompanhei muitas outras mulheres, a parte gestacional e o puerpério, mas estar presente no parto por volta de 50 nascimentos, quer dizer, 50 histórias que você pode contar e todas elas são ótimas recordações. São todas, independente, né? Se algumas delas, poucas, viraram cesáreas, algumas necessárias, outras duvidosas, mas assim, mesmo essas histórias com intervenções que saíram diferente do que a mulher planejou, são lindas também. A gente comentou a respeito do que a doula faz e o que a doula não faz. O que a gente não deve esperar de uma profissional que é doula? Qualquer exame clínico ou técnico. Então, assim, aferir pressão, fazer exame de toque, ouvir batimento cardíaco fetal. Essas coisas a doula não faz, né? Clampear cordão depois que o neném nasce. Analisar a vitalidade de mãe e bebê, não faz. É só o acompanhamento emocional e físico mesmo. E você mencionou aí brevemente algumas vantagens, né, já comprovadas cientificamente pelos médicos do acompanhamento da doula. Gostaria que você falasse a respeito de outras. Sim, então assim, a taxa de cesárea naturalmente acaba diminuindo, né? O pedido de analgesia farmacológica também então, reduz? Sim, as mulheres, elas, com a presença de uma doula e com as nossas técnicas alternativas de alívio da dor, elas acabam deixando de pedir analgesia. Né? E com isso, como a analgesia ela desencadeia outras intervenções, acaba que diminui o índice de fórceps, né? Partos instrumentais, de episiotomia, uso de ocitocina sintética. Quer dizer, a quantidade de medicamentos que essa mulher vai precisar, que normalmente não é pouco, né? Também diminui. Sim, equipamentos e intervenções. Intervenções também. O tempo de parto também pode ser reduzido? Sim, absolutamente, né? Uma mulher mais bem preparada para o parto. Ela não luta contra o que está acontecendo. Ela aceita, ela gosta de sentir a contração. Ou pelo menos, assim, lida melhor e o trabalho de parto acaba sendo mais eficiente. E por ser mais eficiente, o tempo dele dura menos. E essas constatações, então, médicas, essas vantagens todas que já foram comprovadas e que fizeram o Ministério da Saúde, inclusive, indicar o trabalho das doulas. É um trabalho recomendado? Sim, toda organização séria de obstetrícia que leva a medicina baseada em evidências a sério recomenda a presença de um acompanhante profissional, que seria uma doula, junto com a parturiente. Mas as doulas e as futuras mães também passam, às vezes, por momentos difíceis quando os hospitais não aceitam a presença dessas profissionais. No caso de São José do Rio Preto, existe uma lei tramitando aqui na Câmara Municipal, a lei é do vereador Márcio Larranhaga, e essa lei obriga, né, determina que os hospitais aceitem a presença das doulas acompanhando as futuras mães. Quer dizer, é preciso uma lei para que vocês possam exercer esse trabalho e para que as mães possam contar com essa ajuda. É um projeto que está tramitando na casa, ainda vai ser votado e as doulas da cidade, da região, estão acompanhando. Sim, com certeza. É fundamental, né? A necessidade de algo que obrigue, porque eles não aceitam. Então, até o número de partos que eu acompanhei é menor porque muitas vezes eu acompanho essa gestante até o trabalho de parto ficar ativo e no momento que elas vão para o hospital, eu não posso ir junto. E o que os hospitais ou os médicos alegam? Eles falam que a presença da doula
e de uma mulher naturalmente mais bem informada e sabendo o que ela quer e como ela quer, atrapalha a rotina médica hospitalar. Então, eles tratam como um padrão, atendimento, com várias intervenções rotineiras. E aí as mulheres, geralmente, quando elas têm doulas, elas também têm informação, elas também têm o plano de parto, que também é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, não é respeitado muitas vezes. E aí esse combo, doula, plano de parto, mulher empoderada, atrapalha. Quer dizer, né? é um assunto que precisa ser realmente analisado e discutido, porque se é uma recomendação do Ministério da Saúde, se a Organização Mundial de Saúde também acompanha esse assunto, isso precisa ser discutido na cidade, precisa ser avaliado. Não, com certeza. A gente tem sentido muito a necessidade dessa lei, porque realmente a realidade é triste. Tá difícil ainda, né? Tá. E a respeito do código de ética? Porque vocês possuem um código de ética próprio. Sim, o Conselho de Doulas, né? Nós somos reconhecidas como uma ocupação. Por enquanto, temos um código de ética que regulamenta, né, a forma com que a nossa relação com o cliente, entre nós mesmos, entre a assiduidade mesmo do profissional, a relação com os profissionais médicos. Eu acredito que também a questão da confidencialidade, que é muito importante, já que vocês se tornam tão próximas. Sim, né? O nosso dever primeiro é com a gestante. E com a privacidade dela, respeitando. A privacidade dela é absoluta, né? Sim, deve ser com fundamental. certeza. E quando você decidiu ser doula, Thalita? Quando você já conhecia o trabalho de alguém? Como é que você fez essa opção? Então, durante o meu mestrado em educação sexual, eu me tornei educadora perinatal. Vamos até aproveitar e falar a respeito disso, da sua graduação e especializações, por gentileza. Não, eu sou graduada em ciências biológicas, né? Não é da área de saúde, porém eu fiz uma especialização em saúde pública, em bioética em saúde pública. E aí eu tive contato nesse momento com a realidade médica mesmo, né? Esse tratamento, questões éticas do tratamento médico-paciente. E aí, durante o meu mestrado em educação sexual, eu engravidei. E aí eu precisei de uma doula, já conhecia o trabalho de doulas, mas pela internet, já lidava com grupos de apoio ao parto, porque eu atuava como educadora perinatal, na orientação dessas mulheres e tudo. E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, eu decidi que também deveria estar no parto de outras mulheres. Né, dando esse carinho, esse cuidado, porque para mim foi fundamental. Você percebeu que os seus conhecimentos seriam importantes e fariam a diferença na gestação de outras mulheres? Sim, eu comecei a ser, na verdade, convidada a estar nos partos junto. E aí, os primeiros partos que eu acompanhei, eu nem era doula ainda. E eu acabei percebendo que, nossa, é isso, faz todo sentido. Bateu de um jeito... Aí você decidiu se aperfeiçoar. Isso, aí eu fiz um curso em São Paulo, existe cursos de formação de doulas. Eu fui para São Paulo fazer, porque na época era onde eu achei que compensava mais, por a minha família ser de lá também. E eu voltei certificada e eu procurei alguns diretores de hospitais daqui para saber como que eu poderia fazer para entrar. Um dos hospitais da cidade passou a aceitar as doulas e hoje a gente entra na rede particular. E de lá para cá, do início do seu trabalho como doula para os dias de hoje, quais foram as principais mudanças que você tem percebido? Até mesmo porque esse assunto, a humanização do parto, tem sido amplamente discutido e eu acredito que isso tenha aberto algumas portas. Com certeza. O movimento é crescente e é progressivo, né? Há alguns anos atrás, quando eu engravidei, se falava muito pouco e hoje a visibilidade está maior para o assunto e mesmo esses espaços que você está cedendo, enfim, essas discussões, as leis que outras cidades estão conseguindo aprovar. Tudo isso colabora. Com certeza. Com certeza. Então, eu quero agradecer aqui a presença da Thalita Miranda, que esteve conosco, explicando, elucidando alguns pontos a respeito do exercício dessa função de doula, parabenizá-la e que você possa ter ainda novas histórias para acrescentar à sua história de vida. Muito obrigada.
E se você acompanhou esse programa e quiser conhecer outras entrevistadas que passaram pela identidade feminina, não esqueça de visitar o nosso canal no YouTube. É só procurar por Câmara Rio Preto e se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro da programação do canal do Legislativo. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até o próximo programa.